estudos, nossas breves meditações, ainda pensando em alguns temas que envolvem o amor. E a pergunta de hoje é a seguinte: como podemos guardar-nos da idolatria que manifesta ódio contra Deus? Como podemos guardar-nos da idolatria que manifesta ódio contra Deus? Resposta: guardamo-nos da idolatria ao adorar o Deus triuno, que manifesta nosso amor por Ele. Guardamo-nos da idolatria ao adorar o Deus triuno, que manifesta nosso amor por Ele. Uma coisa, irmãos, que nós devemos entender é que a Escritura, ela nos alerta, ela nos orienta, ela nos exorta a que nós realmente fujamos dos ídolos, a que nós não nos envolvamos com os falsos ídolos deste mundo. E quando nós olhamos para a Escritura, o apóstolo João, servo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, ele vai ordenar aos seus leitores, em 1 João, capítulo 5, verso de número 21, a que guardem-se dos ídolos. Veja lá o que nos diz 1 João, capítulo 5, verso de número 21. 1 João, capítulo 5, verso 21, diz assim a palavra do Senhor: Filhinhos, guardai-vos dos ídolos. Últimas palavras do próprio apóstolo João aqui nesta primeira carta dele. Então, ele vai falar, não é? Filhinhos, guardai-vos do ídolo. Perceba que há uma explícita declaração dele a que nós, não é, povo do Senhor, fujamos dos falsos ídolos. Uma outra coisa que nós também podemos entender é que quando nós olhamos para a Escritura Sagrada e, de modo mais particular, para os 10 mandamentos, nós olhamos, e de modo ainda mais estreito, para o primeiro mandamento, e uma das coisas que nós lá percebemos é que o aspecto negativo do primeiro mandamento é o ordenar a que nos afastemos da idolatria. É um aspecto negativo, é que não construamos diante dos nossos olhos ou no nosso coração um outro Deus que não seja o Deus verdadeiro. E então, quando nós pensamos sobre este aspecto negativo, é a ideia, não farás isto. Mas quando nós encontramos um mandamento num aspecto negativo, nós também sabemos, como nos ensinam os nossos padrões doutrinários, que um aspecto positivo é exigido. Quando algo é proibido, o contrário é ordenado. Então, ele vai falar também sobre um aspecto positivo que vai estar relacionado à nossa tarefa de adorarmos ao nosso Senhor. E veja que isso envolve realmente a tarefa principal da igreja. A tarefa principal da igreja não é o evangelismo, ainda que isso seja importante. Não são as boas obras em favor do próximo, ainda que isso seja algo especial e importante. Mas talvez você possa perguntar qual a principal tarefa da igreja. E nós podemos afirmar que a adoração ao Deus triuno é o principal papel da igreja. Adoração esta que se manifesta de modo comunitário, ou que se manifesta comunitariamente. É a adoração comunitária em nome de Cristo, pelo poder do Espírito, que dá expressão ao nosso amor por Deus. Quando falamos em adoração comunitária, estamos nos referindo de modo muito especial sobre a adoração pública a Deus que acontece no dia do Senhor. E esse Deus, o nosso Senhor, ele é um Deus que nos convoca. Na adoração cristã, Deus é aquele que nos convoca para a sua presença. E nós encontramos isso de modo especial todo domingo, não é? Pela manhã e noite, quando ouvimos a santa convocação do Senhor. Mas ele também nos chama, o próprio Deus, para adorá-lo na nossa salvação. É Ele quem nos convoca. A adoração cristã começa com um movimento descendente de Deus para alcançar-nos em amor. E Ele vai revelar esse amor dele por nós ao entregar o seu Filho para nos salvar. Ele, através deste ato amoroso, ele nos concede vida. E este movimento descendente é um movimento trinitário. É Deus o Pai quem nos escolhe, o Filho quem morre em nosso lugar e o Espírito quem aplica essa bendita obra da redenção em nossos corações, como nos ensina Efésios capítulo 1.
Então, trata-se de um movimento trinitário, de um Deus que nos convoca na salvação para sermos adoradores dele e também esse mesmo Deus que nos convoca domingo após domingo para estarmos na presença dele. E isso vai expressar, essa adoração ao Senhor vai revelar o nosso amor por ele. A adoração, então, nossa, ela se torna uma adoração completa. E você talvez poderia perguntar, quando a adoração torna-se completa? E essa adoração ao Senhor comunitária, ela se torna uma adoração completa quando nós respondemos à graça de Deus com alegria e com amor a seu nome majestoso. Na adoração ao Senhor. Há uma atividade trinitária nesse momento, há uma atividade trinitária em nossa resposta ao chamado do Senhor. Pelo dom do Espírito, nós respondemos com fé, esperança e amor ao chamado do Pai em união com Cristo. Estão todas as três pessoas da Trindade, então, envolvidas nessa resposta ao próprio Deus que nos convoca. E veja, o nosso Deus, ele nos criou para adorá-lo. Ele criou o homem no princípio com este propósito. O homem deveria adorar ao seu Senhor. Isso é uma prerrogativa do próprio Deus. É prerrogativa do nosso Senhor, criar-nos para adorá-lo. A palavra do nosso Senhor nos ensina isso. Olhe, por exemplo, o que diz o Salmo 95. Salmo 95, verso 6. Diz assim a palavra do Senhor: Vinde, adoremos e prostremo-nos, ajoelhemos diante do Senhor que nos criou. Não somente esse texto do Salmo 95, verso 6, nos ensina isto, mas olhe também o que diz Apocalipse, capítulo 4, verso de número 11. Apocalipse 4, 11. A palavra do Senhor nos diz o seguinte: Tu és digno, Senhor e Deus nosso, de receber a glória, a honra e o poder, porque todas as coisas tu criaste, sim, por causa da tua vontade vieram a existir e foram criadas. Apocalipse 14, verso 7 também nos ensina essa mesma verdade. Então, nós estamos adorando ao Senhor deste modo e Ele pode nos criar com este propósito. E nós não podemos fazer outra coisa melhor do que isto. Nós estamos no melhor quando estamos adorando o nosso Deus triuno. E estamos no nosso pior quando estamos adorando outro algo ou outro alguém, outra pessoa ou um ídolo, e não ao nosso verdadeiro Deus. Então nós estamos no nosso melhor quando estamos adorando ao único Deus vivo e verdadeiro. E aqueles que adoram outras criaturas no lugar do Criador acabam se envolvendo com algo que coloca eles numa condição ruim. Mas veja, a adoração que nós prestamos ao nosso Senhor, que nos criou, é uma adoração que realmente vai expressar o nosso amor quando nós adoramos ao Senhor com tudo o que nós somos. A adoração a Deus envolve a totalidade da pessoa. Não a parte, mas nós todos, completamente, como nos diz, por exemplo, Deuteronômio capítulo 6. Deuteronômio capítulo 6, do verso 4 ao verso 6, verso 6, a palavra do Senhor nos diz assim: Ouve, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de toda a tua força. Estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. Então veja que nós somos chamados a adorar ao Senhor com tudo o que temos, com tudo o que somos. Na adoração, nós aplicamos nosso coração e aplicamos nossa mente às excelências do nosso Deus, sobre quem Ele é, aplicamos nossas mentes relacionadas aos atributos do nosso Senhor também. Nosso coração e mente às excelências de Deus e nossos pensamentos sobre os seus atributos. Sua majestade, a sua santidade, como a própria palavra nos ensina. Olhe o que diz 1 Crônicas, capítulo 16. 1 Crônicas, capítulo 16, verso de número
29. Tributai ao Senhor a glória devida ao seu nome, trazei oferendas e entrai nos seus átrios, adorai o Senhor na beleza da sua santidade. E olhe também o que diz a palavra no Salmo 29, do verso 1 ao verso 4. Salmo 29, do verso 1 ao 4 verso, nos diz a palavra do Senhor. Tributai ao Senhor, filhos de Deus, tributai ao Senhor glória e força, tributai ao Senhor a glória devida ao seu nome, adorai ao Senhor na beleza da santidade. Ouve-se a voz do Senhor sobre as águas, troveja o Deus da glória. O Senhor está sobre as muitas águas, a voz do Senhor é poderosa, a voz do Senhor é cheia de majestade. Então perceba que nossos corações colhem sua bondade e entram em comunhão com Ele, adorando-o deste modo. E o coração, irmãos, é essencial na verdadeira adoração. É essencial. E por que razão? Porque multidões por aí honram Deus com os seus lábios, e nós podemos fazer isto no meio da nossa igreja também, mas não com seus corações. Como o próprio profeta, em Isaías capítulo 29, verso 13, nos mostra. Isaías capítulo 29, verso de número 13, a palavra do Senhor nos diz assim. O Senhor disse: visto que este povo se aproxima de mim e com a sua boca e com os seus lábios me honra, mas o seu coração está longe de mim, e o seu temor para comigo consiste só em mandamentos de homens que maquinalmente aprendeu. Somente com os lábios, mas não há coração. Isso nos mostra que o Senhor Deus, Ele deseja corações voltados para Ele na sua adoração. Mas algo bagunçou isto. E se tem uma coisa que bagunça, irmãos, tudo, inclusive a adoração, é o pecado. O pecado, ele bagunça. Deus, ele é alguém que exige a adoração de suas criaturas, não é? Como nós já vimos, que foram feitas à sua imagem, mas o pecado, ele perverteu a nossa adoração e fez com que nós buscássemos a criatura no lugar do Criador. Essa é a realidade dos homens no mundo que não conhecem a Cristo. Eles adoram a criatura no lugar do Criador. Isso fica muito evidente, né, quando o apóstolo Paulo escreve, você já conhece esse texto, em Romanos capítulo 1, versos 20 a 25, não é? Os homens trocando a adoração ao Deus verdadeiro pela adoração a quadrúpedes e répteis. E deixam de adorar o verdadeiro Deus. O pecado colocou o homem nesta condição. Mas o que é que pode conduzir ou reconduzir o homem a experimentar aquilo para o qual ele fora criado no princípio? E é justamente Cristo. Cristo é quem restaura. Nós precisamos de Cristo, nós precisamos que Cristo restaure nosso relacionamento com Deus. E por quê? Porque o pecado nos alienou do nosso Criador. Mas a redenção em Cristo restaura o nosso relacionamento com o nosso Deus. E somente o Senhor Jesus Cristo, somente Ele realmente pode romper a lacuna que há entre a santidade de Deus e o nosso pecado. É somente Ele que pode suprimir a lacuna que há entre a santidade de Deus e o nosso pecado, como nos diz 1 Timóteo capítulo 2, verso 5, que vai falar sobre Cristo, aquele que é Deus e homem, Cristo Jesus, homem, o único mediador de fato entre nós. Só há um mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus, homem. Salvo engano, é isso que ele diz. 1 Timóteo, capítulo 2, verso 5, diz assim: porquanto há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus, homem. Então, somente Ele realmente pode fazer com que nós possamos experimentar isto nele e possamos ser reconciliados com Deus. E Ele faz isso ao estabelecer um relacionamento pactual conosco. É um pacto que é estabelecido com Cristo na eternidade e conosco, os eleitos em Cristo. E todo conhecimento de Deus e, portanto, toda a adoração a Ele está realmente enraizado em sua aliança divina.
Como a própria palavra nos diz no Salmo 25, verso 14. Salmo de número 25, verso de número 14, e a palavra do Senhor nos diz assim: a intimidade do Senhor é para os que o temem, aos quais ele dará a conhecer a sua aliança. Olhe também o que diz o salmista ainda no Salmo 50, versos 14 até o verso de número 16. A palavra diz assim: oferece a Deus sacrifício de ações de graças e cumpre os teus votos para com o Altíssimo. Invoca-me no dia da angústia, eu te livrarei e tu me glorificarás. Mas ao ímpio diz Deus: de que te serve repetires os meus preceitos e teres nos lábios a minha aliança? Perceba então, irmãos, que todo o conhecimento de Deus e, portanto, toda adoração a Ele está enraizada na sua aliança divina. E Deus, Ele inicia esse relacionamento conosco. E nós somos aqueles que respondemos a isto. Ele é aquele que vem em amor e nós respondemos em amor. Ele é aquele que vem em glória e nós respondemos com reverência. Como nos diz a palavra, o apóstolo em Hebreus capítulo 12, verso 28, quando ele vai falar que nós devemos aproximar-nos do nosso Deus com temor e tremor, salvo engano é isso, porque o nosso Deus é fogo consumidor. Hebreus 12, verso de número 28 diz: por isso, recebendo nós um reino inabalável, retenhamos a graça pela qual sirvamos a Deus de modo agradável, com reverência e santo temor. Verso 29, porque o nosso Deus é fogo consumidor. Então, o Senhor age, nós respondemos. Essa é a linguagem do Evangelho, essa é inclusive a lógica do Evangelho aplicada à adoração pública ao Senhor. Nós ouvimos Deus falando e respondemos, o Senhor fala e respondemos. Este é o diálogo pactual que nós temos, inclusive, no culto que nós prestamos domingo após domingo. O nosso Deus nos chama com santa vocação, respondemos com oração de adoração e louvor ao Senhor e cântico. O Senhor fala através da revelação da sua vontade, apontando o nosso pecado, nós respondemos a Ele com temor e confissão de pecados. Ele responde então a nós dizendo: estás perdoado, encontraste perdão em mim. E então nós percebemos esse diálogo, nós cantamos ao Senhor, Ele fala na pregação, nós respondemos com louvor a Deus, e é um diálogo pactual que envolve essa ideia da lógica do Evangelho, de um Deus que fala, age em nosso favor, e nós respondemos ao nosso Deus. Nós entendemos então que a centralidade da mediação de Cristo é um dom à igreja, pois nós oramos em seu nome. Sacerdotes não são mais necessários na nova aliança. Leia lá depois Hebreus capítulo 8 e 9. A palavra vai falar ali abundantemente sobre isto, estes dois capítulos. Sacerdotes não são mais necessários na nova aliança. O aspecto comunitário da adoração predomina agora de um modo distinto nas páginas da Escritura, e a adoração é quase que exclusivamente comunitária, e isso vai refletir para nós duas coisas no meio do povo do Senhor hoje. Isso reflete a maturidade crescente da igreja, o corpo de Cristo. E, em segundo lugar, a intenção de Deus de ter um povo entesourado para si. Um povo que é seu, como nos diz Êxodo capítulo 19, versos 5 a 6, bem como 1 Pedro capítulo 2, verso 9. Mas alguém poderia perguntar sobre o que falei no início do estudo de hoje. Qual o objetivo do evangelismo? E nós podemos dizer que o objetivo do evangelismo é aplicar-se na reunião de um povo de todas as nações. Com que propósito? A fim de que adorem ao Senhor. O evangelismo tem o propósito de reunir pessoas à Igreja de Cristo para que sejam adoradores do Senhor. Não é um fim em si mesmo, só evangelizar, não, é conduzir pessoas ao Senhor. Como o Salmo 67 nos ensina, nós cantamos aqui. Como Isaías capítulo 2, do verso 2 ao verso 4, nos ensina também.
E quem vai tratar um pouco sobre isso é o John Piper. Ele argumenta em relação ao evangelismo e ao testemunho do Salmo 67. E ele vai dizer assim: missões existe porque a adoração não existe. A adoração é o alvo final, não missões, porque Deus é o definitivo, não o homem. Ele diz, olha, não há adoração em vários lugares, muitos não se levantam para adorar ao Senhor, tendo eles sido criados por Deus para isto. Eles precisam então ser resgatados, eles precisam ser conduzidos a Cristo, serem salvos por Ele, para que possam adorar ao Deus Trino. Então, desde o princípio, irmãos, o homem ele teve a obrigação de entregar-se a Deus em adoração. E desde o princípio, o homem teve a obrigação de entregar-se a Deus com um custo. E esta obrigação somente aumentou por causa da penalidade do pecado. A adoração na aliança divina, necessariamente ela envolve um elemento sacrificial, e nós encontramos isso de modo particular no Antigo Testamento. Gênesis capítulo 4, verso 3 a 5, o caso de Abel e Caim, adoração, elementos, sacrifícios. Levítico capítulo 1 e tantas outras porções da Escritura nos apresentam a realidade de que a adoração ela envolvia necessariamente um elemento sacrificial. Só que isso nós sabemos, isso alcança a sua expressão consumada na adoração comunitária. As ofertas de sacrifícios no templo de Israel, ou em Israel, direcionavam ou apontavam as pessoas a Cristo, que é justamente o cumprimento daquilo que esses sacrifícios tipificavam. Eram sombras que apontavam para o Redentor. Eram tipos do antítipo, que é o próprio Senhor Jesus Cristo, aquele que cumpre perfeitamente tudo isto. Não há mais necessidades de sacrifícios. Você pode ler também Hebreus capítulo 9 e capítulo 10. Vai tratar acerca dessa realidade. Então, irmãos, o que nós sabemos é que na nova aliança nós nos aproximamos de Deus diretamente pelo sacrifício de Cristo. E em união com Jesus, nós nos tornamos sacrifícios vivos, como nos ensina Romanos capítulo 12, verso 1, e oferecemos ao nosso Deus sacrifícios, não mais de animais, mas sacrifícios espirituais, como nos ensina Hebreus capítulo 12, verso 15 ao verso 16, como nos ensina 1 Pedro capítulo 2, verso 5. Nós, irmãos, no dia do Senhor, nós desfrutamos muito dessa adoração e de tudo isto que nós acabamos de falar brevemente. Na nossa adoração, no dia do Senhor, a natureza comunitária da adoração alcança o seu ponto mais alto. Nossa adoração consiste não apenas em cantar, mas em também escutar, em orar, em participarmos da comunhão, da mesa do nosso Senhor. A nossa adoração, ela responde aos atos e à revelação de Deus nas Escrituras. Por essa razão, ou por essas razões, a adoração ela deve ser no poder do Espírito e segundo a verdade, como nos diz João capítulo 4, verso 24. Porque Deus é Espírito e importa que os seus adoradores o adorem em Espírito e em verdade. Então, irmãos, a adoração ela é uma adoração também que ela vai transcender esta realidade. A adoração, ela transcende o tempo e espaço. E embora estejamos na terra, ela é feita nos céus. Leia o que diz Hebreus, capítulo 12, versos 22 a 24, e você verá isso sendo apontado ali. Hebreus, capítulo de número 12, versos 22 até o verso de número 24. Diz assim a palavra do Senhor. Mas tendes chegado ao monte Sião e à cidade do Deus vivo, a Jerusalém celestial e a incontáveis hostes de anjos, e à universal assembleia e igreja dos primogênitos arrolados nos céus, e a Deus, o juiz de todos, e aos espíritos dos justos aperfeiçoados,
e a Jesus, o mediador da nova aliança, e ao sangue da aspersão, que fala coisas superiores ao que fala o próprio Abel. A nossa adoração é algo que transcende o tempo e o espaço. Embora estejamos na terra, ela é feita no céu. A coisa, irmãos, mais importante que um cristão pode fazer é adorar a Deus junto com o corpo de Cristo. A principal coisa. A adoração é dar glória a Deus por sua dignidade, em nome de Jesus Cristo, pelo poder do Espírito, segundo a verdade que é a sua palavra. Então, concluindo, irmãos, em resposta ao sacrifício de Cristo, tornamo-nos sacrifícios vivos quando contemplamos a glória de Deus na face de Jesus Cristo, que é o novo templo e que atrai para si todas as nações, como nos ensina Isaías, capítulo 2, do verso 2 ao verso 3. Esse é o nosso deleite enquanto cristãos, estarmos na presença do nosso Deus triuno. Então, voltando à pergunta do início, como podemos guardar-nos da idolatria que manifesta ódio contra Deus? Guardamos-nos da idolatria ao adorar o Deus triuno, que manifesta nosso amor por Ele. Amém. E a gente conclui nosso breve estudo nesta noite aqui. Se Deus permitir, na próxima quinta, seguiremos ainda pensando sobre o amor.